E aí, pessoal, dando continuidade agora a respeito do que eu considero o coroamento do nosso pensamento para fazer dialogar o espiritismo, que é considerado entre os espíritas o espiritismo cristão. Então nada melhor do que também falar sobre o Cristo, para poder a gente colocar aí numa ápice a respeito do pensamento da tragédia. Ora, eu queria começar falando a respeito do seguinte: é conhecido um fenômeno quando a gente está estudando as questões da tragédia, na construção das tragédias gregas, que eram grandes festividades em prol do deus Dionísio, fazendo o sacrifício, por exemplo, do bode no meio dessas festividades e relembrando a história do Dionísio, que é um deus meio sombrio na história do Olimpo, da antiguidade clássica entre os gregos. Pois bem, as pessoas elas entravam dentro de uma disputa de quem fazia as melhores histórias trágicas. Essas histórias elas passavam um sentimento de catarse, porque elas colocavam a população diante dessas escolhas difíceis que ninguém sabia o que resolver, mas o autor trágico trazia uma solução que mais ou menos mexia com as emoções dos indivíduos e permitia que eles colocassem todos aqueles sentimentos embaralhados para fora. E de alguma forma fazia um desnovelo, né? Desalinhava toda aquela confusão que ele tinha tão bem representado dentro do palco. Então, Aristóteles, quando ele vai falar a respeito da tragédia, ele diz que muitas vezes essas festividades provocavam uma catarse na população. Quer dizer, elas se identificavam tanto com aquilo, elas entravam tanto espiritualmente dentro daquele enredo, que no final o bom trágico, aquele que ganhava a festividade, era aquele que conduzia os indivíduos a um êxtase que mais ou menos solucionava, nem que fosse mostrando o quanto a vida era frágil, e o herói trágico morrendo depois de todos também morrerem, né? A morte como sendo uma solução trágica para a vida. E mais ou menos, quando a gente está falando da tragédia, os grandes filósofos eles foram atrás de solucionar essa tragédia. É engraçado porque aqueles indivíduos que não conseguiam solucionar bem as tragédias ficaram conhecidos como se utilizarem por determinados expedientes que eram considerados meio ruins, sabe? Que eram chamados Deus ex machina. Eu não consigo terminar todo esse conflito que eu criei, então eu faço com que o Deus desça lá do Olimpo, lá do panteão dos gregos, e ele, como ele é todo poderoso, ele desce e ele acaba com aquela história. Então, no estudo dos gregos e das tragédias, é considerado Deus ex machina é um expediente menor e um artifício ruim para conseguir terminar uma tragédia. Né? Você não consegue terminar, você faz com que o indivíduo todo-poderoso desça e termine aquela muvuca. Mas eu gostaria de abrir um parêntese. Nem sempre quando um Deus desce na história, significa que a solução é ruim. Né? Porque isso depende muito da concepção que você tem daquela vida, daquele cosmos. Então, os gregos eles estavam enredados em meio de deuses. Gregos, romanos e as mais diversas civilizações, elas acreditavam que os deuses que estavam lá em cima, eles poderiam descer e que eles inclusive tinham uma certa conexão com todos os mortais. E eles faziam por onde ter essas conexões. Por exemplo, Zeus fecundou várias mortais, né? O principal filho de Zeus que o ajudava a manter a ordem entre os mortais era Hércules, que foi o caso que ele teve furtivamente entre ele e uma mulher. Então, o que importa não é se um Deus entra na história ou não, mas se a conexão que o autor da mitologia fez, né, entre o Deus e a sua encarnação na história, se essa conexão é boa, certo? Onde é que eu quero chegar? Ora, a mitologia de Cristo. E quando eu falo mitologia, eu peço perdão se alguma pessoa estiver assistindo o canal e considerar que a história de Jesus ela é verídica e ipsilítere, exatamente como tem escrito no texto. Eu não estou questionando isso. Quando eu falo mitologia, eu falo a respeito de uma narrativa muito poderosa, muito cheia de símbolos, que não necessariamente tem conexão com a história dos documentos primários, né, da história como nós conhecemos. A mitologia ela é uma narrativa poderosa, com forças simbólicas muito profundas, diria de forma junguiana, com arquétipos intensos que dialogam profundamente com a nossa alma.
Nesse sentido, não estou falando que mitologia é o mito de ser inverídica, mas é uma narrativa que mexe profundamente com conceitos que eu diria até mesmo universais e eternos. A figura de um herói... Perdão, a laringite ainda reclama. A figura de um herói que nasce dentro de uma vida trágica, perseguido por todos personagens violentos. A história de um herói que nasce de uma virgem, que vem de uma linhagem imaculada, que é um herói sol, e que ele não é só sol, mas ele é o filho do sol, o Deus supremo que ilumina toda a nossa existência, e que ele é a solução para os males que estão acontecendo, ele é o Messias. Então, a verdade, sem querer dizer que a história do Messias, Cristo, é inverídica, é que essa história ela existe pipocada em vários momentos de várias outras civilizações. Hércules é filho de uma virgem fecundada pelo grande deus do Olimpo, né? Por exemplo, Horus não encarnou, mas Horus no Egito, ele foi vingar o seu pai, ele era filho do deus Sol, mas também ele passa por uma história de tragédia e ressurreição. Então, o que nós temos em Jesus é porque ele é muito mais próximo da nossa civilização e aparentemente nós temos dados historiográficos muito mais evidentes e luminosos para conseguir dizer Jesus existiu, estava ali e muita da coisa que aconteceu lá realmente é chancelada pela comunidade cristã. Mas Jesus ele é um tipo de Deus ex machina. Existe uma tragédia ao redor de todo esse conflito judaico-cristão, onde os romanos são vilões e os fariseus também. Várias pessoas da cúpula judaica são vilões dentro dessa história. Existe uma corrupção que ela é cíclica dentro do povo judeu. Existem necessidades dentro das pessoas que são infindáveis. Uma sede de alguém que deve vir e que deve matar essa sede, mas com uma água que dê muito mais do que a vida da terra, mas uma vida soberana, uma vida que não se extinga e que não se esgote. Essa pessoa, todos esperam por ela. Esse é o Messias. E de onde ele vem? Ele nasce dentro das pessoas, no meio dos indivíduos, através do processo natural de uma mulher, filho de mulher, mas contam os biógrafos, narradores dessa mitologia, que ele foi fecundado pelo Espírito Santo, que ele veio diretamente de Deus. Então que ele vem de uma linhagem imaculada e ele nasce como sendo um novo Adão. É a oportunidade que Deus tem de fazer uma nova criação através de um herói que agora não vai sucumbir nem aos encantos da serpente, vide os 40 dias no deserto, nem à morte dos seus irmãos, porque ele vai ressuscitar. Então, a concepção judaico-cristã é de uma vida trágica? Sim, é uma vida trágica. Não existe solução para aqueles indivíduos que estão imersos no pecado desde Adão e que são filhos de Caim, aquele que matou Abel, aquele que não aguentou que sua adoração não fosse querida por Deus. Então nós somos filhos de toda uma linhagem que é manchada, que é quebrada, que é destruída, que de alguma forma não tem como encontrar uma solução única e definitiva e final para a vida. Isso é onde nós estamos imersos. Estamos imersos dentro de uma concepção trágica. Como é que isso vai ser solucionado? Olha que coisa interessante. Se isso abre dois caminhos, grosso modo. Se nós somos esses indivíduos verdadeiramente quebrados e que nós não temos mais caminhos para onde ir para conseguir solucionar essa tragédia, apenas Deus encarnando de novo na história e mostrando um caminho é fazer com que ele seja o caminho, a verdade e a vida que nos conduza fora da salvação. Essa é a concepção que vigorou por muito tempo dentro da história do cristianismo. Jesus é aquele que abre o caminho e só através desse caminho aberto por ele é que nós podemos sair desse enredo, desse samsara, desse ciclo de vidas que nos destrói. Só através dele. Então é a concepção salvífica de Cristo, mas só através dele. O Espiritismo mais na frente e vários outros indivíduos vão iluminar esse caminho. Por exemplo, as pessoas acham que não, mas a crítica de Nietzsche
a solução cristã de encontrar um paraíso para além desse mundo, tentando trazer uma solução para o aqui e agora, ilumina mais ou menos isso de Cristo não necessariamente ser apenas através dele que nós podemos encontrar a iluminação salvífica. No Espiritismo, Jesus não é considerado o Deus e a única forma que nós temos de conseguir escapar da tragédia. Jesus ele é considerado o modelo supremo. Ele não foi um Deus que encarnou na história, o Deus que encarnou na história, mas um Espírito infinitamente elevado, cuja envergadura nós não conseguimos entender nem a sombra do que ele é. Ele é um indivíduo de... Vou narrar um pouco, por exemplo, da descrição que Emmanuel, o espírito que guiava o médium Chico Xavier, fala a respeito de Jesus. Os sóis que viram Jesus crescer na evolução espiritual já nem mais existem, se esfacelaram. Então, por exemplo, na medida que eu já conto isso, eu mostro que Jesus ele participou de um ciclo de vidas igual a nós e que ele chegou na envergadura que está por merecimento próprio. Então aí entra uma palavra que escapa constantemente da história oficial cristã: merecimento. Então assim, se nós fôssemos para uma concepção trágica da vida, nós não mereceríamos, nós não teríamos força, não seria através do nosso próprio mérito que nós conseguiríamos escapar dessa tragédia. Mas na medida que eu recoloco Jesus dentro de uma história que não é uma história milagrosa, de uma linhagem direta de Deus, como se ele tivesse nascido completamente puro e tivesse entrado dentro da vida, mas, segundo os espíritas, ele se purificou, saindo de uma simplicidade da ignorância e ele percorrendo vários caminhos entre virtudes e vícios até chegar no ápice dos ápices. Ele, nesse momento, abre caminho, mas ele abre caminho como modelo, como exemplo a ser seguido, como a necessidade que nós temos de imitá-lo, de fazer com que ele encarne em nós. E essa encarnação dele em nós nos faz novos Cristos. Claro que não para agora, mas para um futuro muito distante. Então veja, Jesus ele traz dentro dessas várias concepções, seja a oficial do catolicismo e do protestantismo, ou seja essa herética do espiritismo, porque essa concepção espírita ela destrói completamente, eu confesso, ela destrói completamente a ideia de Jesus Deus, o homem-deus, e ela inaugura uma outra forma de ver a situação, colocando o mérito da ação do homem no centro da sua vida. Então ele inaugura esses dois caminhos de você sair da tragédia. O primeiro caminho é siga Cristo, entregue sua vida a Ele, entregue todo o seu ser, deixe você ser inundado e fecundado por esse Jesus que desceu na história e conseguiu vencer a última das inimigas, que é a morte. E a outra forma de vencer a tragédia é seja Cristo. Pesado, é bem herético. Quer dizer, mas veja que, por exemplo, na concepção cristã, essa heresia ela diminui um pouco quando nós entramos dentro da concepção da reencarnação. Porque ser Cristo nunca, para o Espiritismo, é uma iluminação que você consegue só através de uma vida. É necessário vidas e mais vidas e mais vidas, sóis e mais sóis se esfacelando para você sair dessa condição que ainda flerta muito com a animalidade, que ainda flerta muito com a selvageria e a violência humana, para você conseguir chegar a ser não mas um Deus que ilumina os passos das pessoas, que provoca milagres, que faz os coxos andarem, os cegos verem, os surdos ouvirem. Quer dizer, tenha Zé. O que é que fica? Fica o imperativo para os cristãos de tentar imitar o Cristo. Na verdade, essa expressãozinha, imitação de Cristo, nem é tão longe assim do catolicismo, porque era o título de um livro que fez muito sucesso na época dos monges e que Kardec gostava muito. Se eu não me engano, Kardec inclusive traduziu esse livro para o francês, A Imitação de Cristo. Por um lado ou por outro, esse Cristo que ele encarna na história mostrando caminhos, ele tem que ser imitado.
seja porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida, ou seja porque os seus atos e gestos são realmente aquilo que nos faz escapar da tragédia, do mal e que deixa a porta aberta para você encontrar um paraíso, ainda nessa vida, alegria perene, ou em uma outra vida, numa alegria eterna.